Bom, vamos estudar a palavra, amém? Vamos estudar a palavra de Deus, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, de número 147. Salmo de número 147. Vamos ficar de pé. Você encontrou? Glória a Deus. Importante, irmãos, é confiar em Deus. Luta nós vamos ter. Eu estava ali, olha só, a igreja está pequenininha, e eu estava ali no louvor assim, aí me veio na cabeça assim que eu sempre tive assim um espírito meio parecido com o de Caleb, sabe assim, uma impressão, sabe? Caleb com 80 anos e falou assim, ó, eu ainda tenho força ainda, eu quero a terra que Deus me prometeu. E ele foi lá, e a terra que ele pegou foi a mais difícil. Tinha gigante, foi justamente a que tinha gigante. Lembra que no começo, quando os espias foram lá, falaram assim, ó, tem gigante na terra, desanimou o povo. E Josué e Caleb falaram assim, não, vamos lá, nós vamos possuir a terra. Aí Deus prometeu a Caleb, prometeu a Josué, Caleb falou assim, ó, tu sabe. E aí, irmão, eu senti uma impressão de Deus assim, ó, que se fosse frouxo já tinha parado. Já tinha parado. Deus, se não for valente como Caleb, como os frouxos ficaram no deserto, desanimados, e é assim. Bom, vamos ver a palavra. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Porque é agradável, decoroso é louvar, decoroso é o louvor. O Senhor edifica a Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens e que prepara a chuva para a terra. É o que faz produzir erva sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pedras do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor, louva, ó Sião, ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. O que envia o seu mandamento à terra, e a sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, o que dá a neve como lã, esparge a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua chuva e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, aos seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não se fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhece. Louvai ao Senhor. Santo Deus, fala ao nosso coração, Senhor, nos ajuda, Pai, ouvirmos a Tua voz. Derrama, Deus, da Tua unção, do Teu poder, da Tua autoridade sobre nós, Pai, e que nós possamos ter um coração sensível, Pai, se nesta noite ouvirmos a Tua voz, que não venhamos endurecer o nosso coração. Nos ajuda, Pai. Recebe todo louvor, todo crédito,
glória e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, poder sentar. Aí é tremendo, né? Se nós observarmos os salmos, eu tenho dito para os irmãos, né? São louvores, são orações. Se você só lê assim, tu acha lindo um poema, são poemas também, né? É um poema, olha que maravilhoso. Se você não se entreter nas entrelinhas, né? Nos detalhes da palavra, você não consegue se alimentar devidamente, né? A palavra de Deus, ela tem que ser esmiuçada assim nos detalhes, porque o Espírito, ele se alimenta da palavra de Deus. É como nós, por exemplo, eu por exemplo, no alimento físico, eu tenho dificuldade, eu boto a colher na boca, né, o garfo de comida na boca e já duas mastigadas assim já engole. Mas o correto é a pessoa mastigar mais vezes, né? E aproveitar mais o gosto, sentir mais o gosto do alimento e dura mais. E às vezes com menos comida, porque quanto mais você mastiga, menos você come. Porque a mastigação tem a ver com o estômago, né? Tem a ver com o estômago, E aí se você mastiga pouco, você come muito. Tem necessidade de comer muito. Agora, se mastigar mais, com pouco, você se satisfaz mais e sente mais o gosto do alimento e aproveita mais o alimento, as vitaminas, porque o alimento é triturado corretamente, as vitaminas vão sair, né? Então, eu, por exemplo, confesso, irmão, tenho essa dificuldade, eu preciso melhorar isso aí. Se eu melhorar, só eu emagrecer bem. Porque ia comer mais devagarzinho, aí ia diminuir, porque você vai cansando, a boca cansa de mastigar, fica saciado, sabe? Você não consegue comer tanto. Agora, quando bate e engole, você bate um prato inteiro, uma travessa daquela, tem uns irmãos aí que é uma bacia, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo, mostrando para um vídeo engraçado, o rapaz falando assim, mostrando a aula de etiqueta, põe o garfo do lado direito, o outro garfo do lado de cá, a faca fica assim virada, vai cortando, e embaixo tinha um outro vídeo cortado no meio, e tinha um nordestino com aquele chapeuzinho de couro, com a cumbuca na mão assim, metia a mão mesmo. Não sei porque que eles botam o nordestino, carioca faz isso também, né? Mas botou lá no lado desse lugar de roça, não é por causa dos fatos de ser nordestino, é o fato de ser roça. Porque na roça faz isso mesmo, como com a mão. A minha família, meus avós comiam com a mão, fazia bolinho de farinha assim, bolinho de feijão com farinha, e assim amassava na mão para comer. Minha avó só comia assim, minha avó quase índia, né? Só comia com bolinho na mão assim. Então, aí o camarada lá ensinando a etiqueta, né? Então, o mesmo acontece, irmãos, na palavra de Deus. Quando nós vamos ler a palavra de Deus, e se você lê com prazer, com alegria no coração, você vai ler a palavra de Deus, ela começa a ressaltar os olhos, começa a aparecer detalhes. Esses detalhes, eu vou falar uma coisa para os irmãos, é Deus falando conosco. Amém? Não é natural, não é uma coisa. O homem natural não consegue ver, ele lê e vai embora. Mas o homem espiritual, os detalhes vão ressaltando a ele, porque é a palavra de Deus. E o salmista, ele vai assim, louvai ao Senhor porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Aí se você pegar logo assim nessa primeira frase, louvai ao Senhor porque é bom. Não falou que Deus é bom, falou é bom. É bom para nós, irmão. É bom para nós louvar a Deus. Tu começa a louvar a Deus, nós começamos a louvar a Deus, começamos a glorificar a Deus, nós começamos a sentir bem. Começa a nos fazer bem, irmãos. Se você estiver triste, aí você começa a cantar um hino, cantarolar um hino, louvando a Deus com o seu coração, Deus começa a te encher. Faz bem louvar a Deus. Faz bem louvar a Deus. E ele diz assim, cantar ao Senhor porque é bom, louvar o Senhor porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, olha só, é agradável, decoroso é o louvor.
O que é decoroso? É uma coisa honrada. É uma coisa honrada. É uma coisa que faz bem para nós. É uma coisa que nos deixa bem diante de Deus. Você não canta, porque a gente não canta louvores a Deus só quando está bem. Tem pessoa que quando está ganhando dinheiro, a saúde está boa, tudo bem, canta louvor, mas na hora do aperto, não canta. E o salmista diz que feliz é o homem que sai semeando, ou seja, chorando, né? Que vai voltar com seus feixes. Isso fala de quê? De você estar louvando a Deus na hora difícil, com choro, com lágrima, mas não está deixando de semear. Por que é semear, irmãos? Porque a Bíblia diz que o Senhor é quem cuida da nossa semeadura. A Bíblia diz que o Senhor é quem nos dá tudo. A Bíblia diz que Deus não fica devendo nada que nós fazemos para Ele. Nada. Semeou para o reino, tem retorno, irmãos. Tem retorno. Tem retorno. E às vezes eu tenho dito para os irmãos, não se preocupa com retorno material, com retorno físico, com saúde, se preocupa em ser habitação, em ser morada de Deus, porque se Deus habitar em nós, é diferente as coisas. Se Deus habita em você, Ele não habitando, Ele já cuida de toda a terra. Você imagina o lugar que Ele habita. Ele tem um zelo, irmãos. Ele tem um zelo. Você vai ver que o salmista fica falando de Jerusalém, falando de Israel. Isso aponta para a igreja, isso aponta para o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o povo de Deus. E Deus tinha um cuidado com o povo dele. Quando pisava na bola, mandava, não, vamos ver aqui, porque é Deus que faz essas coisas todas. Quando pisava na bola, Ele corrigia. O escritor aos Hebreus diz que o Senhor corrige aos filhos a quem Ele ama. Tu teve uma luta, teve uma dificuldade, Deus permitiu, é porque Ele te ama. É o contrário, irmãos. Às vezes a pessoa está andando, está acontecendo tudo bem, e ele pensa que está agradando a Deus, porque a vida dele está tudo boa, está tudo acontecendo feliz, não está acontecendo nada, não tem luta nenhuma, ele pensa que está tudo bem. Na verdade, ele está fora da presença, porque o Senhor cuida de perto o que Ele ama. Ele não deixa entregue a sua própria sorte, não deixa entregue aos seus próprios pecados. Né? Ele vai lá, envia um profeta, envia a palavra, ele envia até uma situação da natureza para você observar e ver assim, epa, como o Senhor é bom, né? Às vezes acontecem umas coisas. Eu estava falando com a minha esposa hoje, eu estava no banheiro, né? E falando os negócios para ela. Ela estava por lá de fora, se arrumando, e eu estava no box tomando banho e falando os negócios para ela da ferramenta. Estava falando das ferramentas, né? Ela não gosta de usar as ferramentas que tem, estava comentando com os irmãos. Aí eu comecei a citar para ela o caso dos animais, como é que Deus é tremendo. Aí eu comecei a citar o negócio dos animais, me veio logo Deus na cabeça, porque os animais não fazem por conta própria, é Deus que manda eles fazerem. Você vê o macaco enfiar uma vareta dentro de um buraco do cupizeiro para pegar o cupim para comer. Olha só, ele usou uma ferramenta. Ele não foi lá, quebrou o cupizeiro todo, não. Vai lá, pega um gravetinho, um pau. Ele tem o cuidado de procurar um pau assim, tirar as folhas. Ele faz isso. E é um bicho sem entendimento. Eu vi um pássaro botando o pão assim na água, assim, ó, que ele pegou lá em algum lugar. Alguém deu pão lá em algum lugar. Ele pega aquele pão, leva lá para o laguinho e bota na água assim e fica esperando o peixe vir comer o pão. Quando ele sente que o peixe vai comer e não dá para ele pegar, ele pega o pão de novo. Aí depois bota de novo. Quando o peixe ganha o pão, ele pega o peixe, olha só, pescando. E o próprio peixe, irmão, que entendimento que tem o peixe para de dentro d'água espirrar um jato de água
naqueles galhos mais baixos assim, nessa altura assim, ó, do chão eles espirram uma altura assim, para derrubar o inseto. Quer dizer, ele está vendo o inseto, sabe que é o alimento dele, e ele derruba o inseto, para cair o inseto cair na água e ele comer. E muitas outras ferramentas, tem um que quebra nozes, quebra os estilos, quebra as nozes, outros que assim pega pedra, bate, quebra, joga do alto, tem pássaro que pega no alto assim, joga o negócio na pedra. Olha só, usam os meios. Quem é que está cuidando, irmão? É Deus. Aí você é obrigado a ver Deus, irmão. Essas coisas não podem funcionar sozinho. Quem foi que ensinou para o pássaro que é para pescar desse jeito? Hein? Como aquele hino do nosso irmão Sérgio Lopes, que fala que os pássaros migram, atravessam o oceano. Quando ele atravessa o oceano, eles não vê mais terra. Se alguém atravessar o oceano de navio ou de avião, vai ter um momento que você não vê terra, só vê água. A terra fica longe dos olhos, só vê a água. Aí por isso que o homem, o ser humano, fica perdido lá dentro da água. Se ele não souber ler as estrelas, como antigamente os marinheiros, ler as estrelas como bússola, ou não tiver uma bússola, fica perdido. Mas o pássaro não tem bússola. Ele sai de um lugar para o outro, atravessa o oceano e todo ano vai no mesmo lugar. Tenta fazer isso para você ver o que acontece contigo. Num barquinho assim, nadando mesmo não tem jeito, mas vai num barquinho para você ver se você consegue chegar do outro lado. Os navios vão, os aviões vão, tudo cheio de tecnologia. E Deus guia as aves. E o Sérgio Lopes fala, quem é que fez o caminho para eles no espaço? Que tem um caminho ali para eles, mas a gente não vê. Mas Deus, irmão, está no controle. E Jesus disse assim, ele se preocupa até com as aves do campo, os animais do campo, as aves do céu e os lírios. Quanto mais conosco, irmãos, quanto mais com você, no qual ele deu o sangue dele, deu a vida dele por nós. Então essas coisas é bom, decoroso ao louvor. O Senhor edifica Jerusalém, ou seja, aí tu troca a palavra Jerusalém pela igreja. O Senhor edifica a sua igreja. A igreja somos nós. E ele congrega os dispersos de Israel. Ou seja, mesmo o Senhor é que nos traz, é que nos mostra o caminho para congregarmos. Ele congrega os de Israel. Sozinho não é de Israel. Sozinho está por conta própria. Os de Israel estão congregando, o rebanho do Senhor é congregado. A ovelha não fica no pasto solta, a ovelha não fica por esse mundo solta fora, ela fica em rebanho, fica debaixo do pastoreio do bom pastor. Amém? Isso no literal e no espiritual. Isso para animal como para nós, como ovelha. Por isso que somos comparados à ovelha, porque temos a mesma situação acontece em nossas vidas. Então é o Senhor quem edifica, é o Senhor quem congrega. Por que é o Senhor quem congrega? A Bíblia fala assim, o perverso não permanecerá na congregação do justo. E quem conhece os corações é quem, irmão? É Deus. É Deus. Se o coração não estiver bem, se o coração não estiver mal, se a intenção for má, se a intenção for ruim, não vai permanecer na congregação do justo, porque é Deus quem faz. Aí às vezes a gente vai lamentar, a gente vai ficar triste, né? Mas Deus é Deus. Porque não quer dizer que uma pessoa que acontece uma coisa dessa esteja condenada. Quer dizer que nesse momento ela não está com o coração bom. Pode ser que amanhã ela se arrependa, né? E acerte o coração e o Senhor torna a congregar. É só meditar na parábola da videira, né? Nós fomos enxertados, alguém foi cortado. Se o cortado se arrepender, voltar, enxerta de novo. Olha só. E quem está enxertado, se não produzir, corta de novo. E eu tenho dito prazer produzir fruto. A semana teve um debate,
as religiões fazem coisas para agradar, para se promoverem, né? Para terem motivo para ser salvo, como aquele jovem rico. Eu faço tudo isso, eu compro tudo isso. Aí Jesus vai tomar lá, vende tudo e me segue. Divide com os pobres e me segue. Ele não deu para ele, mas ele falou que fazia tudo. Porque tem religião por aí que cuida de orfanato, cuida de asilo, cuida de enfermo, de categorias de enfermidade e tudo mais, mas fazem isso para merecer alguma coisa. O cristão faz porque é salvo. Por quê? Porque isso aí nós temos que fazer como fruto da salvação. Você não fazia, mas aí você se salvou, Deus te salvou, aí você agora começa a produzir fruto. Isso são frutos. Aí às vezes a pessoa pensa que fruto não, tudo que nós fizermos para Deus são frutos do Espírito Santo, porque antes eu não queria fazer essas coisas. Antes eu não queria vir em casa em recuperação, não queria ir em asilo, não queria ajudar ninguém, não queria sei o quê, queria beber e cuidar só da minha família e beber e pronto. Mas o fruto acompanha aqueles que são nascidos de novo, tem novos frutos. Então o Senhor verifica, Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. O que são os quebrantados de coração, irmão? São pessoas arrependidas de seus pecados. Quebrantado de coração não é porque você está com fome, não é porque você tomou uma varada e ficou chorando, não é porque o irmão te magoou e você ficou tristinho. Não, isso não quer. Fiquei tristinho, isso aí é soberba, porque nós não podemos ser confrontados, não. Nós somos naturais, podemos ser confrontados, podemos ser acusados, podemos ser ofendidos. Agora, quebrantado é o quê? Exatamente aquele que se arrepende de seus pecados, que está triste porque desagradou a Deus. Ficou triste, desagradou a Deus, ficou triste. Quando desagradamos a Deus, você se entristece, isso é um quebrantamento. Amém? Ficar triste, é igual você ser perseguido porque você matou, porque você roubou. É problema seu, você fez isso, porque deu fraude, porque enganou, porque mentiu. Agora, você não fez nada e foi perseguido, tu tem um galardãozinho, tu recebeu bem, tu aceitou bem, tu não rebateu, então tem uma pedrinha na coroa lá, um galardãozinho no céu. A Bíblia diz que vamos ter galardão. Amém? É isso que agrada a Deus. Você amar só o que você isso aí todo mundo faz, os ímpios também faz. Essas pessoas, tudo que vai na macumba, na feitiçaria, elas amam seus filhos, seus pais, suas mães, isso todo mundo faz. Agora o crente não, ele tem que amar aquele que nos persegue, tem que amar aquele que nos ofende. E amar, eu tenho dito para os irmãos, não é você ficar atrás da pessoa, puxando, bajulando e não sei o quê, e se a pessoa te odeia, não é isso. Amar é quando você demonstra. Como é que você demonstra amor por essa pessoa? Quando ela precisa de você, quando ela vier até você. Porque já aconteceu isso na minha vida. Eu já tive a oportunidade de servir a quem me queria mal, de ajudar quem me queria mal, né? Deus faz essas coisas. Eu já contei para os irmãos. O camarada, até hoje ainda ele é meio assim ainda, nem tem visto muito ele mais. Acho que casou de novo, foi para outro lugar. Mas um dia eu dormindo tarde, eu estava lá, o cara nem falava comigo, porque é de outra, é primo lá da outra denominação, né? Aí, e nem falar comigo não falava. Aí teve um dia que a esposa dele passou igual uma doida, 1h da manhã, eu fui na varanda lá em cima olhar o que está acontecendo. Dormi tarde, tá vendo? Não tem objetivo. E aí ela não encontrou ninguém para socorrer, me chamou. Me viu na varanda, me chamou. Que o meu marido estava botando sangue para fora, pela boca. Eu, vamos lá, pega um baldinho para ele cuspir no sangue dentro do balde e vamos lá. Botei no carro, tinha um chevetinho ainda, e fui levá-lo de chevetinho. Aí depois você vê, o pastor comprou um carro zero, esse aí está comigo desde zero, esse não é meu não, esse é da irmã Luzia.
Vai lá ver um documento que está escrito lá, Luzia Barbosa. Quem comprou foi eu, mas já não é o nome dela. Aí, mas aí eu tinha um chevetinho. Fui socorrer com aquele chevetinho velho, né? E socorri e tal. Aí passaram uns dias me tratando melhorzinho. Essa esposa dele até já faleceu primeiro que ele. E ele está vivo ainda e já casou de novo. Me parece, né? Casou de novo. Entendeu? Mas eu tive oportunidade. Ali, se o coração não produz fruto do Espírito, eu ia fazer o quê? Não posso não. Procura quem, você não fala comigo, lembra do profeta? Aí você, eu vou por causa de Josafá. Por causa de você eu não ia não, filho de Acabe. Eliseu falou para o filho de Acabe. Né? Então, irmão, é ele quem guarda, quem cura, quem ata suas feridas. Aí, porque às vezes, irmão, nós temos ferida, se Deus não cuidar, esse negócio fica velho. Fica velho. A ferida tem que ser cuidada, tem que ser cauterizada, tem que ser limpo, o coração tem que limpar, irmão. Se não limpar, e quando limpa, é isso aqui que Deus fala, Deus ata as suas feridas, ou seja, Ele é que cura. Ele é que, à medida que nós abrimos o coração para Ele, à medida que nós pedimos a Ele, assim como Ele faz também no relacionamento conjugal, às vezes a pessoa está enjoando do marido, está enjoando da esposa, aí ora a Deus, pede a Deus, Senhor, renova o meu amor, restaura o meu amor, e Ele faz isso. Ele faz isso, porque viver 30 anos junto, 40 anos junto, se Deus não fizer isso, meu irmão, é difícil, ainda mais no mundo de hoje, quando você fala que está mais de 10 anos com uma pessoa, eles já ficam admirados, porque é um troca-troca, e eu não estou falando no mundo não, na igreja, isso é que é pior na igreja, por isso fica vazio, porque tem igreja aí lotada de divorciado. Eu não digo divorciado que veio do mundo não, divorciado que estava na igreja, separou da mulher, casou com outro e foi para outro lugar, sem que houvesse quebra de aliança, né? A pessoa quebra a aliança e faz isso. Está cheia, as igrejas estão cheias disso. Por quê? Porque a lei permite, aí a lei do homem permite, aí nós, às vezes ele acha que é a mesma lei do Senhor. Aí ele diz assim, ele conta, irmãos, versículo 4, olha só que interessante, conta o número das estrelas, chama-as todas pelo seu nome. Qual o interesse do salmista escrever isso? Se não é para dizer para nós que o Senhor conhece a cada um de nós. O que vale estrela? Jesus não morreu por estrela. Conhece a cada um de nós, e o nome de cada um de nós. Chama pelo nome. Porque às vezes nós achamos que estamos abandonados, não está acontecendo nada. O salmista quer dizer isso. Parece que não está acontecendo nada, mas ele conhece tudo isso aí. Ele te conhece de perto. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Ele dá uma exaltada aqui. Para que ele está falando isso aqui? Para Israel. Não duvide, não creia, quem pode é Deus. Ele é de grande poder, de grande entendimento, ele pode todas as coisas. Confia e espera nele. Confia e espera nele. Se não é isso que ele quer dizer, eu estou interpretando errado as escrituras. E ele está preocupado com estrela? Isso aí vai derrubar tudo. A Bíblia diz que ele vai acabar com tudo. Ele está falando isso para mostrar para nós que assim como ele conhece as estrelas, nos conhece. Se ele faz isso com a estrela, quanto mais conosco. E o entendimento do Senhor é infinito. Eu posso não te entender, mas o Senhor entende. Você pode até me manipular, mas o Senhor você não consegue. Você pode até estar certo e eu achar que você está errado, mas o Senhor viu que tu está certo. Mas quando tu está errado
e manipula, ele também vê. Amém? Porque ele é, o que quer dizer? Ó, infinito entendimento. Isso quer dizer que não tem nada que ele não consiga, né, entender. Amém? O Senhor eleva, ou seja, levanta os humildes e abate os ímpios. E em outros lugares fala assim, abate o soberbo até a terra. Por quê? Ímpio é um soberbo. Todo ímpio é um soberbo. Não, mas eu conheço o ímpio que é tranquilo. O fato dele não reconhecer a Deus, a Jesus como Senhor e Salvador, isso é uma soberba. Quem é o homem para negar isso a Deus? Não o vê-lo como Senhor. Isso é uma altivez. Tu pode ser uma... Porque às vezes tem mesmo pessoa, né, que você olha ali, é boa, melhor que crente. Entendeu? Mas tu vai falar de Jesus, não tem jeito. Tem pessoa assim boa de conversar, tu fala, a pessoa é boa, caridosa, amigável, mas quando tu começa a falar de Jesus, ele distorce o entendimento todo e não aceita de jeito maneiro. Isso é uma soberba, porque Deus é Deus. Ele tem que ser reconhecido. É necessário. Ó, o fato dele ter que ser reconhecido faz bem para nós, não é para ele não, para nós. Faz bem para nós, porque ele nos abençoa. Diz, se nós colocamos a nossa segurança nele, se você aposta nele, se você espera nele, tu acha que ele vai te desamparar? Se tu fica fiel no caminho, esperando e aguardando nele, você não acha que ele o momento vai chegar? Às vezes a gente acha que está demorando, mas o salmista diz aqui que o negócio corre. Ó, cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Falando para louvar o Senhor, porque Ele é bom. Ó, Ele é o que cobre o céu de toda nuvem. Vai chover porque Ele quer que chova. Se Ele não quiser, não chove. O profeta falou assim, não vai chover, Elias. Ficou 7 anos sem chover. Depois, quando ele quis ir, começou a orar para chover, e assim, o menino, o moço dele, vai lá olhar para ver como é que você tem. Ó, tem uma nuvenzinha assim, aquilo não dá chuva nenhuma. Por causa daquela nuvenzinha, ele foi lá e mandou, olha o homem de fé, o homem que crê em Deus, o homem que espera no Deus, o homem que obedece a Deus, que espera no Deus que ele crê. Vai lá e avisa que vem um temporal aí. Avisa que acabou a estiagem, olha só. Mas uma nuvenzinha, irmão. Uma nuvenzinha para Deus já é o suficiente. Já é o suficiente. Amém? Uma brecha, uma oportunidade que você dá para Deus é o suficiente. Ele bate a porta, se abrir, ele entra. Exatamente isso. Esse abrir, tu pensa que é assim, não, ele bate a porta e a gente fica picando assim. Não, é para ser salvo. Ele bate a porta, se você abrir o coração para ele, esse abrir é exatamente isso, você confiar nele, depositar nele. Amém? Porque olha só, é a nossa vida, irmão. É a nossa vida. E a vida, ela é passageira. Ela é passageira. Né? Quando você olha aqui para o velhinho aqui, você vê que esse velhinho já foi bonitão, novinho. Agora já é velhinho. Então você vê claramente que é passageiro o negócio. Não vai ficar bonitão toda a vida, não. É passageira. Aí você vai e investe a sua vida em Deus, aposta a sua vida, entrega a sua vida a Deus e passa a viver para louvar a Deus, como diz o provérbio, o jovem entregar a vida a Deus enquanto é jovem. Você investiu em Deus, a sua vida em Deus, amém? Esperou nele, ele vai operar na nossa vida. Não desampara e não deixa desamparado. O provérbio diz que nunca vê um justo mendigar o pão, porque não tem como. Se Deus está nele, como é que Deus vai deixar o servo passar fome?
E ele diz assim, ó, ele prepara, ó, ele cobre o céu de nuvem, o que prepara, ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, ele cobre o céu de nuvem, prepara a chuva para a terra, é o que faz produzir erva sobre os montes, porque se começa a chover no deserto, repara bem isso, já tem lugar assim lá no deserto, é só começar a chover, começa a brotar alguma coisa. De onde vem aquela alguma coisa se estava tudo deserto? É só brotar. Quando você encontra os oásis lá no deserto, você encontra, eu estava vendo o filme Casia do Aladim, né? Aí mostra lá os oásis, né? Que tem os oásis, é os lugares onde tem uma piscina, uma nascente de água, um laguinho assim, aí as coisas nascem em volta, porque ao cheiro das águas a erva brotará, diz a palavra de Deus. Ao cheiro das águas, isso aponta para a palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Então, aonde tem água, tem vida. Ou seja, onde tem a palavra, tem vida. O irmão está morto, porque não tem a palavra. As águas não estão sobre a vida dele, ele não está se saciando da palavra de Deus. E aí fica, aí do nada ele faz brotar, manda água, aí começa a nascer um negocinho no deserto. Daqui a pouco tem uma floresta. Você não planta a sua planta lá, aí você vê o natural de Deus, porque antes do pecado, o homem não plantava nada. Era Deus que plantava tudo, e assim como ele planta ali, ó, essa mata tudinha aí que ele plantou foi Deus. Mas aquela roça ali de tomate ali do Rio do Ouro, de goiaba, de manga, o homem teve que plantar se quiser comer, por causa do pecado. Senão vai ter que comer o que Deus está capim, erva do campo. Que a erva do campo tem o endereço certo, é para os animais. Mas você sabia que se você estiver passando fome, mas você tiver uma mata dessa aí, você morre de fome se você quiser, né? Come folha, come um negócio, que esse serve para os pássaros, serve para a gente também. Pelo menos só para quebrar, não é delicioso, porque eu faço a raçãozinha do cachorro, minha cachorrinha está com os dentes frouxos, ela não come a ração dela dura, né, que é dura, eu tenho que amolecer, né, boto numa cumbuquinha assim, aí a Zia fala que não cheira mesmo, é cheiro de carne, é porque, claro, como é ração, ela adora, para ela está ótimo. Para você é aquele peixe, né, que eu fiz lá, que eu faço de novo. Né? Aí o bicho falou assim, a irmã Luzia não vai nem querer ficar boa mais. teve galinha ensopada, teve peixe ensopado, um filezinho assim com pirão. Pirão era melhor que o dela, ela falou. Ela que falou, né? Eu não estou me exaltando, não, ela que falou. Também cristão não mente, né? A gente acredita, né? Hã? Falou, ela não mente, então estava bom. Não sobrou. Eu comprovo pelo prato, ela falou assim, põe só um pouquinho, aí eu botei lá um pouquinho a mais do que ela falou, aí, Zé, tu não falou que era só um pouquinho? Para não estragar, para jogar fora. Não é para não estragar, hein? Ela limpa geral. Ela fica assim, pai, tô com vontade. Teve hora dela jantar cedo, porque ela jantar cedo só para comer a comida. Aí. Um macarrão que eu fiz, ó, um macarrão com carne moída, assim, que ficou uma comida simples, ó, macarrão e carne moída, chã, né? Manda moer chã, né? Não vou moendo alcatra para perder, moe chão, alcatra para você fazer um filé, um bife, né? Uma coisa. Agora para assar tem que ser chã, bola, passa, esse negócio assim, né? O Telzinho também comeu comida toda. Aí, ó, para com o testemunho, para que tem gente aí que não pode estar. Depois ficar fazendo fila lá em casa lá. Ele é ele que cobre o céu de nuvem, né? E fala assim, ó, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Olha só, aos animais ele dá. Tu acha que não vai dar a nós? Jesus depois pega tudo isso aqui e aplica-se a nós, irmão. Porque às vezes, irmão, por causa de que é essa palavra, eu fui estudar essa palavra, porque
que às vezes nós ficamos desesperados. Às vezes nós ficamos achando que não vai acontecer nada. E a palavra de Deus é o consolo. Paulo fala assim, ó, consolai-vos uns aos outros, assim, fortalecei uns aos outros com essa palavra. Porque a palavra é que nos levanta, irmãos. Você pode não saber o que vai fazer amanhã, mas você sai desse lugar alegre do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos sair confiante que Deus está no controle da nossa vida. Toda a situação está nas mãos dele. Não se deleita na força do cavalo, tá falando, né? Falando do Senhor, não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. Então quer dizer o quê? Ele não se deleita na nossa habilidade, que você é o cara, que você não sei o quê, ou na força, não. Aí ele fala assim, o Senhor se agrada dos que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Não é daquele, faria pouco o meu pirão primeiro, vou fazer não sei o quê, eu vou não sei aonde, toma decisões que desagradam a Deus, e toma decisão porque acha que Deus não está, não, porque às vezes a pessoa toma decisão que para Deus é como se ela estivesse mostrando que ela está no controle da vida dela. Poxa, mas se nós entregamos a nossa vida a Deus, vamos tomar decisões contrárias à vontade da palavra de Deus? Aí ele diz assim, louva, ó Jerusalém, ao Senhor, como eu disse aos irmãos, louva a igreja ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Quem é o teu Deus? Né? Louve a Ele. Louve a Ele. Os outros perguntam, onde está o teu Deus? Né? O outro salmista fala. Amém? Nós sabemos onde está o nosso Deus. Está onde o nosso Deus? A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo. Templo é o quê? É morada, habitação de Deus, diz a palavra. Deus não habita em pedras, não habita em estrutura, né? A gente chama isso aqui de templo, mas é um local de culto, consagrado ao culto ao Senhor, não deixa de ter importância, porque não vamos fazer bagunça nesse lugar, não vamos fazer coisa que desagrada a Deus nesse lugar. Mas se precisarmos fazer um almoço, a gente faz. Se precisarmos comer um cachorro quente, a gente come na comunhão dos santos, porque Deus se agrada da comunhão dos santos. Agora, não deixa de ser sagrado porque comeu um cachorro quente. Agora, o templo somos nós. Amém? Somos nós. Morada do Deus Altíssimo. Ele mora em nós, irmão. Ele tem o universo todo para morar, vem morar em mim, que eu não valo nada. Vem morar em você, que não vale nada. E com tanta coisa grande aí, tem uns palácios aí cheios de ouro, cheio disso, cheio daquilo, e Deus vem morar em mim, em você, em nós. Ele fala assim, o Senhor se agrada dos que o temem e do que espera dele. O Senhor se agrada, quer dizer o quê? Que Deus tem sentimento, irmãos. Deus tem sentimento. Você pode tanto entristecê-lo, como eu disse outro dia, como pode agradá-lo. A nossa postura, e ele não se agrada em bajulação. Tem crente que muitas vezes eu vejo pessoas que praticamente está bajulando Deus, como se Deus fosse humano para ser bajulado. As atitudes são diferentes, mas a bajulação, glórias a Deus, bajulação é isso. É os glórias a Deus, mas na hora para todo, praticamente para os outros ver, para fazer, né? Como aqueles ofertantes que Jesus observou, que a viuvinha deu mais do que todo mundo. Claro que o valor que ela deu não valia muito, dos outros era muito maior o valor, mas acontece que a importância para Deus é que contou ele naquele momento, que os outros ficavam dando para a senhora, porque eles eram conceituados, né? Eu chegava junto lá no fariseu lá, aí era conceituado, e a outra que dava pouquinho, ia ligar para ela, né? Igual aquela história que eu falei da entrega do boi lá, que o rapaz perguntou,
O Senhor agrada os que os temem. Louve ao Senhor, Jerusalém. Aí versículo 13 diz assim, ó, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Olha só, a bênção dos nossos filhos está dentro de nós, irmão. Olha só, abençoa os seus filhos dentro de ti. Ele fortalece os ferrolhos, quer dizer o quê? Que a segurança, porque a gente tranca, né? O cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem do Senhor, ou seja, não vai para a guerra despreparado. Agora tem uma coisa, tu pode se preparar do jeito que for, se o Senhor não der a vitória, não tem jeito. O mesmo é a casa, nós trancamos, o Senhor deu condição, fecha, bota o trinco, né? Mas quem garante é o Senhor. Os ferrolhos aqui falam da nossa vida. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, os dardos inflamados não invadem a nossa vida, porque está trancado, está protegido pelo Senhor. As coisas do mundo, do sistema, não podem nos invadir. Amém? Então, irmão, é só confiar e aguardar em Deus. Por quê? E esses ferrolhos falam de quê? Fala disso aí, de circunstância, o adversário, o rugindo como leão, quer pegar, quer não sei o quê, mas quem trancou foi quem? Quem tocará no ungido do Senhor? Quem pode alguma coisa? Quem será contra nós? Paulo pergunta aos romanos. Angústia, tribulação, dor. O que faz você se afastar de Deus, da salvação do Senhor? O que é preciso fazer? O inimigo está aí, meu. E se deixar esse camarada sem dinheiro, ele se desvia. Se deixar ele com dor, se desvia. Se fizer não sei o que, se desvia. O que? O que nos desvia? E ele diz assim, ó, porque fortaleceu os ferrolhos, versículo 14. Ele é o que põe em paz os seus termos e da flor da farinha te farta. Olha só, o que é pôr em paz os nossos termos? A nossa segurança, a nossa vida por completa. E da flor da farinha, quer dizer o quê? Não vai faltar o nosso alimento, o pão nosso de cada dia. Amém? Não vai faltar. Ele é o que põe em paz os seus termos. Quer dizer, quais são os nossos termos? São coisas que nós não podemos ultrapassar. Termos, né? Mas dentro dos nossos termos, nós vamos comer, nós vamos desfrutar, amém? Daquilo que Deus tem para nós, porque Ele é quem está cuidando de nós. O salmista é maravilhoso, que salmo tremendo, irmão. Ele põe em paz, o que envia o seu mandamento à terra e a sua palavra corre velozmente, né? Eu falei para o irmão, aí você vai, não, mas está demorando para acontecer, está demorando, você está achando que está, na verdade o negócio está rápido. Igual eu falei, comparando o negócio da irmã Luzia, né? Levou 4 anos, mas daqui a 4 anos ela vai falar de você, nossa, foi tão rápido, né? Rapidinho, um mês já ficou bom, já ficou, né? Eu creio que vai dar tudo certo, e ficou tudo. Aí você vai ver que o negócio foi rápido, a palavra aconteceu rápido. Parecia que estava demorando. Você não sabe calcular a distância. O que é rápido para nós, né, e para Deus? É igual um dia para Deus como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Agora para nós é uma eternidade, meu Deus do céu, está demorando passar o mês, não quero operar mais não, não sei o quê. Não deu nem uma semana ainda de operação, falei que eu falava para ela. Não tem nem uma semana, você quer ficar boa já? Isso tem um processo, é 2 meses a recuperação, as dores é de 15 dias mais ou menos. Não queria, agora graças a Deus já está na igreja, né, louvando o Senhor, já pôde estar conosco.
Já passou quase um mês, ó. Não chegou nem um mês sem vir à igreja. Da outra vez no quadril você ficou 4 meses sem vir à igreja. Não. Ficou, você não saía da cama. Fiquei 2 meses sem poder descer a escada. Aí quando... Mas depois operou de novo. Aí você veio, mas depois operou de novo e ficou de novo sem vir. Quando eu pude descer a escada... Ela veio no meio tempo, ela veio um dia ou 2, né? Mas depois não pôde vir mais de novo. O que envia o seu mandamento à terra e a palavra corre velozmente. O que dá a neve, olha só, o que dá a neve como lã, já viu a neve? A neve é como lã, branquinha, né? A neve não é branquinha? E esparge a geada como cinza. Por que a geada não é o mesmo material? A neve fica branca como lã e a geada fica tudo cinza, já viu? Aí fica assim meio azulado, assim, já... A gente vê mais na televisão, o pessoal do sul conhece que tem muita geada no Brasil. Neve não tem, mas geada tem. E a geada é assim meio cinzenta, não é branquinha, como flocos de neve branquinho, alvo como a lã, como a lã limpinha, branquinha. É o que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Olha só, já viu? Quando cai gelo, irmão, a gente só vê aquilo, a gente faz aquilo só na geladeira, né? Aquele cubinho de gelo, aquele cubo de gelo. Aquilo quando cai lá de cima, cai uma pedrona, muitas pedronas. Ela vem derretendo e dependendo da coisa, cai miudinha, cai maior. Esses dias andou caindo por aí, destrói carro, telhado, tudo. Se Deus soltar, meu irmão, quero ver quem segura. Ele está fazendo uma pergunta: quem pode resistir ao seu frio? Amém? Olha, isso quer dizer o quê? Que se nós não formos conforme agrada a Ele, o frio, quero ver quem vai aguentar. A frieza espiritual arrebenta com a pessoa. Amém? O camarada começa a ficar frio espiritualmente, começa a desistir, tudo para ele começa a ser, não é assim, bem assim, a Bíblia não fala bem assim, não sei o quê, começa a... Rapaz, eu vejo cada argumento, que eu vou te falar uma coisa, é brincadeira guardeira. É brincadeira guardeira. É uma frieza profunda. Essa semana, falando aí com a pessoa aí, a irmã Luzia estava perto, foi evangelizar no Espiritismo. Evangelizar no Espiritismo? Evangelizar é pregar o Evangelho, boas novas de salvação. Eles lá não pregam boas novas de salvação, eles pregam que tem reencarnação, que conversa com o morto, tem nada a ver com evangelizar. Pode ter ido procurar adeptos, né? Ou usar outro termo. Evangelizar não é, evangelho significa boas novas de salvação. Aí começa a explicar, não, mas que não sei o que você não conhece. Conheço, eu tive lá, minha mãe quando era garoto me levou lá, porque eu era muito levado, eu vou levar você num lugar, levou lá. Lembra que eu falo com os irmãos que eu brigava? Todo lugar tinha briga, eu fui levado lá para ver se melhorava o menino, aí me dava banho, me lava tudo de cachaça, ele falou, naquele mesmo lugar que lá, está lá desde que eu era pequeno, ali na rua, entendeu? Conheço ali. Me lava tudo e cachaça, como é que não só se mudou? Não, mas é mesa branca, a mesa pode botar a mesa da cor que você quiser, o caminho é o inferno. Não, mas e fulano que faz só? É o mesmo sentido. Um é branco, outro é vermelho, outro é não sei o quê, mas vai tudo para o inferno. Sem Jesus não tem jeito. É frio, quem pode resistir? A pessoa fica numa frieza e vai entrando por outros caminhos. Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. Olha só Deus pode restaurar uma situação de frieza. Amém? E só a palavra de Deus faz derreter. Já viu como é que é? Quando começa a derreter, acompanha só, aqui não tem, né? Mas, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos,
aí ele sabe assim, ó, vai vir o inverno aí já sabe que a montanha, você vê aqueles filmes, os caras tem uns que ficam presos na montanha, um tempão até, aí daqui a pouco começa a derreter, começa a escorrer uma água lá pela, né, igual a Bíblia fala do Monte Hermon, né, porque desce, o gelo derrete, desce pelo do Monte Hermon, aí começa a derreter, daqui a pouquinho aquela montanha está verde, linda. Mas o inverno, meu irmão, se você não preparou, se você não se guardou, se você não guardou o seu alimento, se você não botou coberta, não preparou a roupa adequada, quando passar, está morto. Amém? Porque vem essas lutas sobre nossas vidas. Se não estiver com a coberta do Espírito, se não estiver vestido do Espírito, com a veste branca, a veste branca, ela aquece. Se não estiver cheio do fogo do Espírito que aquece, se o coração não arder pela palavra, não tem jeito não. Quando vê, acabou. Quem pode resistir? Aí vai assim, mostra a tua palavra a Jacó e os teus estatutos e os seus juízos a Israel. Olha só, ele mostra para a igreja. Ele não fica, eu falo aqui, ó, a palavra de Deus, ó, ela é pregada para a igreja. Evangelismo é para alcançar a pessoa para vir para a igreja. Agora a igreja é mostrada o que Deus faz, o quem é Deus. Esse lugar existe para falar, para ensinar isso. Que Deus está no controle, que Ele tem o domínio, que Ele faz isso, que Ele faz aquilo. Não é para o ímpio, é para quem está aqui dentro. É para nós. Amém? Ele falou assim, ó, para Jacó, né? Ele falou assim, ó, mostra a sua palavra a Jacó e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Quer dizer, ele mostra para nós. Ele fala, ó, se não tem juízo. Se for por caminho de morte, tem juízo, é morte. Se for pelo caminho de vida, é vida. Agora o ímpio está lá, caminho de morte, perdido lá, e vai indo. Ó, não fez assim a nenhuma outra nação, ou seja, ao mundo, né? E quanto aos seus juízos, não os conhece, o mundo não conhece. Eles nem querem conhecer Deus, muitos negam Deus, se declaram ateus por causa do juízo, porque se ele crer no juízo, eles sabem que estão errados. Se eles crerem em Deus, eles sabem que Deus abençoa quem procede bem e castiga quem procede mal. Foi isso que ele falou para Caim, Gênesis 4, depois você abre em casa e vê. Falou isso para Caim. Se proceder bem, não é certo que vai ser abençoado. Se proceder mal, aí o cara faz o quê? Prefiro não tem Deus não. É a natureza, não sei o quê, e Deus deixa ele lá. É o universo, é uma força do universo, assim, uma coisa. Cada um falando, cria uma coisa. Ficam crendo, deixa ele crer nas escrituras que já tem. Só o Novo Testamento tem 2023 anos, e fora o Velho que já tem acho que uns 4 mil anos mais ou menos, não, uns 6 mil anos deve ser, 2 no Novo, mais acho que deve ter uns 6 mil anos mais ou menos, tem que fazer a conta direitinho, e aí fica acreditando no camarada que escreveu agora em 1500 e pouco, 1300 e pouco, sei lá, de 1000 para cá, a pessoa escreveu um negócio, me aparece um camarada lá nos Estados Unidos, aí falou que um anjo apareceu para ele, aí montam os mormons, dos mormons sai testemunho de Jeová, e Paulo falou assim, ainda que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho, que não seja esse, seja anátema. Quer dizer, e o que apareceu foi anjo, porque o Satanás se faz de forma assim. Parece que ele está pregando o que é bem, parece que ele está ensinando o que é bem, mas não é. E Deus fala assim, ó, quanto ao seu juízo, não os conhece. Aí ele termina. Aí é para nós de novo, louvar ao Senhor. Amém, igreja? Louvar o Senhor. Está com luta? Louva o Senhor. Está com dificuldade? Louva o Senhor. Está vivo? Louva o Senhor. Todo ser que respira, louva o Senhor. Está parecendo que está enfermo.
Não morreu? Não. Então louve ao Senhor. Está sem dinheiro, mas está respirando? Louve ao Senhor. Amém? Amém. Ah, só comi pouquinho, queria comer mais? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque o ímpio tem todas essas coisas e vão para o inferno. Amém? Vão para o inferno. Vamos ficar de pé? Que Deus nos abençoe a todos. Vamos estar orando.